Olá, pessoal, é um prazer recebê-los no primeiro programa oficial da Arquitetura em Dia. E eu gostaria de dizer que a gente vai começar com uma entrevistada que me dá a honra de tê-la conosco hoje, a Camila Mirapalhetti. E nós vamos começar falando por que com ela. Porque é uma arquiteta que já é uma referência para todos nós, em caráter local, regional, nacional e eu diria que internacional da arquitetura, pelas obras, né, que já vem se consolidando. E por também ser uma profissional que a gente já acompanha há algum tempo e que já vem se consolidando juntamente com sua equipe na nossa região. A gente vai começar no primeiro programa falando sobre a atuação do arquiteto, a atuação do profissional dentro, não apenas na escala do planejamento urbano, mas também na escala dos ambientes, dos espaços. E nada melhor que a Camila também para conversar e compartilhar um pouco com a gente sobre as suas ideias, né, os seus anseios dentro da profissão e também sobre as tendências que ela já identifica dentro da nossa área e da nossa atuação. Camila, é um prazer te receber. Eu passo a palavra para ti para a gente começar a conversar um pouquinho sobre o que tu pensa sobre a atuação, né, aquela distância que a gente tem do que a gente entende e recebe lá na faculdade como o ideal da profissão e o que a gente encara no mercado de trabalho. Obrigada pela oportunidade, Adri. Obrigado também pelos elogios todos que tu fez, né? É muito legal assim receber esse retorno, porque acho que os profissionais aqui da região, não só da área da arquitetura, mas de todas as áreas em geral, a gente se considera muito longe das capitais, assim, né? A gente tem um nanicolismo, assim, uma mania de achar que a gente está muito deslocalizado, assim, que só quem consegue ter retorno e projeção e ter o seu trabalho reconhecido são as pessoas que estão trabalhando de Porto Alegre para cima, né? A gente tem aquela impressão de que se eu tiver uma banda de rock lá em Forquetinha, eu vou ter que conquistar Forquetinha, Lajeado, Porto Alegre, São Paulo e Londres. Mas se eu nascesse em Londres, eu já teria conquistado o mundo, né? E é muito legal te ouvir falar, assim, porque eu acho que eu considero hoje a gente passando por um momento desses. Eu acho que também a internet, né? O papel que a nossa região está tendo no nosso estado, assim, eu acho que está possibilitando que os profissionais da região conquistem esse papel, assim, esse espaço de poder mostrar também o seu trabalho, assim, de poder mostrar que tem talento, né, sem ter que passar por todos esses degraus, então, para conseguir conquistar, né? Então, sim, eu acho que hoje a gente se faz boa arquitetura em Lajeado, assim como pode ser feito bom jornalismo, assim como pode ser feito, né? Acho que a gente não precisa mais se contentar com ser um profissional mediano, assim. Eu acho que a gente pode se subestimar, né? A gente não precisa mais se subestimar. Perfeito. E, Camila, na tua trajetória, né, nessa caminhada que vem se consolidando cada vez mais, quais são, digamos, os teus anseios, não apenas entre nós, profissionais, arquitetos, mas como tu identifica, assim, hoje, digamos, não digo problemas, eu diria, por isso que eu falo anseios, né, dentro da profissão, tanto com relação ao mercado ou com relação à própria ética profissional, que é um tema, uma seara muito fértil para a gente conversar, enfim, né? Eu acho que dentro disso, assim, de não ser profissionais que se contentem com aquilo que o mercado hoje em dia desenha para eles, assim. A gente até estava conversando antes, né, Adri? Eu não sei dizer se todo mundo diz assim que existe uma falta de espaço para que a gente consiga colocar em prática aquilo que a gente imagina como sendo boa arquitetura ou que sendo bom para o ser humano, né? Que sendo bom. Mas eu não sei até que ponto é o mercado que nos condiciona ou a gente que condiciona o mercado também. Eu acho que também tem muito isso é fruto de uma falta de procura dos profissionais, assim, de tentar fazer um pouquinho melhor ou de tentar pensar um pouquinho melhor antes de sair projetando, assim. Eu acho que dentro da nossa atuação profissional a gente está muito preocupado em sentar e projetar e atender o cliente e não em pensar o ser humano por trás daquilo, assim. Então, isso é uma coisa que me preocupa um pouco, assim, é uma coisa que eu acho que comecei falando sobre esse momento, assim, da nossa região, até porque eu acho que é o momento de a gente agora colocar em prática, a gente deixar de lado, assim, essas pequenas mediocridades, assim, que o mercado acabava nos nivelando, assim, né?
Então, acho que, nesse sentido, isso é uma coisa que me preocupa um pouco, de sermos arquitetos mais humanistas, assim, de nos preocuparmos na cidade, por exemplo, para o ser humano, né? Acho que hoje, se a gente abrir a agenda de qualquer pessoa que pensa cidade, que basicamente são arquitetos, urbanistas e políticos, né, que poderiam pensar para o bem da cidade, a gente vai encontrar lá um checklist de trânsito, mais monumentos, mais espaços públicos. Mas, assim, o que seria o meio ambiente, né, para o Homo sapiens? Assim, o que seria? Parece que a gente entende tudo sobre como os gorilas devem viver, né, e a gente não entende muito sobre como o homem, né, deve viver. Eu acho que transcende um pouco isso, assim. Eu acho que essa é uma preocupação que eu acho que os profissionais que estão se formando em arquitetura hoje, eles deveriam ter, assim, ser menos técnicos, menos checklist de coisas que a gente deve executar na cidade, e um pouco mais humanista, assim, tentar entender um pouco como é que é o ser humano e como é que ele vive e como a arquitetura pode ajudar ele. Perfeito, é a relação entre isso tudo, né? Por isso que a gente fala arquiteto e urbanista, ou seja, a gente lida com o contexto espaço, né, local, ponto, ambiente e escala urbana. E Camila, para quem não sabe, a Camila e a equipe da Tartan Arquitetura, que está nos recebendo aqui hoje, este cenário, nós estamos aqui no escritório da Tartan, assina, digamos, o projeto do Centro Cultural da Univates, né? Então, ele é nítida essa preocupação que a Camila tem no projeto também do Centro Cultural, né? Ele esboça muito esta relação e sabes que eu ouvi essa semana eu não recordo agora com quem eu conversava, sobre, aliás, uma outra arquiteta que mencionou que o projeto em si, a edificação do Centro Cultural, ela não se torna uma barreira, né, entre a universidade e a cidade. Ela traz essa conversa que tu propõe no teu discurso para a prática da arquitetura. Então, isso é muito bacana, né, de nós conseguirmos traduzir o nosso discurso em traços, em projeto, enfim. E, Camila, aproveitando esse discurso que a gente fala da conversa entre o ambiente, entre a cidade e o ser humano, né? Isso de sermos mais humanistas, como é que a gente consegue trazer esse discurso, essa conversa para a escala residencial, para a escala do lote, para a escala do terreno, né? Eu gostaria que tu falasse um pouquinho dessa transposição de escala. Eu acho que esse papel do arquiteto como mediador, a gente vai poder ver em todas as escalas onde a arquitetura vai atuar. Eu acho que às vezes, fazendo o cliente descobrir o que ele realmente precisa, porque também o cliente ele chega aqui cheio de referências que ele traz de outros, da casa do pai e da mãe, da casa do irmão ou de um amigo que ele frequenta. Então, acho que esse papel de mediador, de tentar entender o ser humano, tentar entender as necessidades da família, eu acho que ela é imprescindível, assim, na hora de tu propor um bom projeto, né? De tu fazer um pouco o advogado do diabo, tu pegar e tentar confrontar essas questões, tentar fazer o cliente ir para casa e ficar com a pulga atrás da orelha de, será que eu preciso mesmo isso? Será que essa é a melhor forma de viver? Ou será que essa é a verdade que eu preciso? Né, é a verdade da minha vida, né? Porque muitas vezes a gente acaba comprando uma ideia de uma arquitetura que uma revista vende, por exemplo, e que não necessariamente se aplica aos nossos hábitos, né? A vida que a gente tem hoje. Eu vejo muitas famílias que chegam aqui e elas querem sempre áreas para receber amigos muito grandes. Elas querem áreas sociais, e elas querem receber pessoas, e elas querem... Mas elas têm uma limitação de área, por exemplo, né? Então, como nessa primeira entrevista com a pessoa, ela falou durante 30 minutos sobre essa área, então, onde ela recebe pessoas, e ela praticamente não falou sobre a área onde ela assiste TV, a gente pega esses metros quadrados e dedica boa parte deles à área onde ela vai receber pessoas, né? Aí a família leva para casa e na segunda reunião ela volta dizendo, pois é, mas a gente andou pensando e a gente fica muito tempo olhando TV. Então, eu acho que o arquiteto tem esse papel, assim, como mediador, de trazer também as pessoas para essa realidade, assim, de não, vamos ver como tu vive de verdade, como é que a pessoa que mora em Lajeado, quais são os hábitos dela, o que ela faz, o que ela tem de acesso à informação, o que ela usa como divertimento, né? Eu acho que essa relação da cidade, da localização geográfica, né, e do ser humano que mora nela, eu acho que é o arquiteto que tem que ter essa responsabilidade.
Perfeito, e mais a fundo, né, em briefar, em fazer digamos, uma entrevista com o cliente, e muitas vezes até partilhar, eu acho que momentos da rotina dele, né, acho não, tenho certeza, quando a gente tem essa oportunidade, essa abertura de poder partilhar, conviver com ele em alguns lugares onde ele naturalmente convive, né, interage, com quem são as pessoas com quem ele interage, né. Entender que o projeto começa antes de sentar na prancheta e sair projetando só o que o cliente quer. O projeto começa antes, ele começa num ponto onde tu está pensando sobre o teu cliente, dedicar esse teu tempo a pensar sobre ele, a escutar ele verdadeiramente, né? Não só o teu cliente, como tentar analisar a sociedade onde tu vive, né? O perfil dessas famílias, como é que é, o que elas fazem. Eu acho que isso faz com que tu seja um bom projetista. Eu acho que o projeto é a última ponta. Eu acho que ele é uma coisa que acontece naturalmente quando no dia a dia do profissional a gente já tem isso. Cabe para N profissões, não só para a profissão de arquiteto, né? Essa procura por estar sempre bem informado, entender como essas famílias vivem, né? Porque daí o projeto ele vai ser bom e ele vai ser naturalmente, ele vai ser fruto, né? de uma. Perfeito. Já dizia o Niemeyer, né, que mais importante que a arquitetura, né, temos toda uma vida a transformar, são os amigos, então é toda essa relação que se constrói. E tu acha que hoje, os profissionais que estão entrando no mercado, ou mesmo os estudantes que estão lá, né, na bancada, na prancheta de universidade, ou no computador, porque prancheta a gente sabe que já não se usa mais muito, mas enfim, os profissionais que estão entrando no mercado, eles estão tendo esse entendimento? Tu acha que a escola está conseguindo resgatar? Porque isso é uma preocupação que a gente tem desde que está dentro da universidade, né? De como construir essa relação do espaço com o ser humano, né? Então, como é que tu, assim, dentro do teu contato, do teu convívio, ou com as outras pessoas com quem tu convive e identifica essas pessoas que estão entrando, tu tem entendido que elas estão entendendo essa relação? Mais ou menos, assim. Às vezes eu faço conversas com... A gente tem aqui no escritório N estagiários, né? Então a gente convive muito proximamente, assim, com eles, né? E uma coisa que eu noto, assim, é que se eu perguntar para eles como é que eles se informam, o que eles usam para se informar, eles vão me dizer que eles entram em muitos sites de arquitetura. E eu parto do pressuposto que para tu ser um bom arquiteto, ou tu ser um bom jornalista, ou tu ser um bom médico, tu tem que ter uma visão mais holística da tua profissão. Tu tem que ter, para ser um bom dentista, tu tem que ter uma visão holística da saúde, do corpo humano, né? Então, eu parto do pressuposto que quando eu pergunto se a pessoa se informa, eu quero saber se ela lê sobre política, se ela lê sobre economia, se ela lê sobre artesanato, se ela tem conhecimentos gerais sobre viagens, se ela gosta de viajar, de devorar países, de conhecer outras culturas, para entender melhor a sua, né? Porque eu acho que para tu ter uma visão mais humanística, tu conseguir alcançar essa visão mais humana, tu tem que entender mais sobre o ser humano. Eu acho que tu ficar folheando revistas técnicas, olhando exemplos de casas, pessoas que ganham concursos de arquitetura, eu acho que isso não te faz um melhor arquiteto. Porque eu acho que um melhor arquiteto é aquele que entende melhor as necessidades do cliente que está procurando ele, né? E para tu encontrar uma verdade de que vai ser a melhor arquitetura para Lajeado em 2014, tu tem que entender Lajeado em 2014 e o cidadão que mora em Lajeado em 2014. E não tanto as N casas que estão saindo nas N revistas. Né? Eu acho que isso é uma coisa que eu vejo que o aluno está perdendo um pouco. Assim, cada vez ele está mais técnico. Ele quer saber como detalha, como ele aplica o material tal, como ele... Isso ele vai ter que aprender. E os fornecedores eles vão dar todo o suporte para que no futuro, depois de formado, tu entenda como tu deve, como tu vai fazer. Tu tem que ter, lógico, um conhecimento básico sobre isso, mas me parece que o arquiteto ele é muito mais maestro dessas especialidades do que um técnico que vai saber detalhar. Claro, dentro da profissão do arquiteto, existem várias ramificações, daqui a pouco a pessoa vai ser um profissional mais técnico, né? Mas eu vejo o profissional hoje, o arquiteto, eu acho que o que o mundo precisa hoje são de arquitetos maestros, que conseguem conceber, pensar e ser o maestro entre essas especialidades que vão te ajudar a executar o que tu tá imaginando, né? E eu acho que a faculdade perdeu um pouco isso, assim. Eu acho que esse período, que é o período de sonhar, o aluno está pulando um pouco, assim, ele já está indo... Ah, mas isso não é exequível. Não interessa se não é exequível.
tu tem que tentar, tu tem que, né, ser utópico. Agora, na época da faculdade, eu vejo que eles um pouco perdem isso, assim, eles estão muito práticos, assim, muito. Perfeito. E eu vejo, assim, como tu falas, essa busca pela verdade, essa questão de fazer essa conversa, de ser humanista, eu até somaria também a questão de entender o seu papel como cidadão também, né? Antes de qualquer profissão. Não, eu sou o profissional arquiteto e urbanista, então se nós temos todas as ferramentas, toda uma formação que nos permite fazer esse diálogo, né? Acho que a gente tem que entender a importância disso e qual é o nosso papel, a nossa função, né? Justamente Né, social. Exatamente. É auxiliar nesse desenvolvimento de forma sustentável e fazer essa conversa entre todas essas áreas, né? Exatamente, exatamente. Bom, e dentro dessa, digamos dessa conversa, dentro do que tu identificas hoje, em termos de desenvolvimento, não só da cidade, da região, o que tu identificas, Camila, assim, como sendo uma necessidade hoje, por exemplo, uma característica que o profissional tem que ter? Se tu pudesse escolher uma característica do profissional que está entrando no mercado, tá? Uma característica que tu adquiriu com a experiência, dentro da tua trajetória, né? Quando a gente ingressa no mercado, a gente ainda está muito cru sobre vários aspectos, obviamente. Mas, assim, o que a experiência te trouxe, digamos, a Camila hoje, depois de 7 anos, é isso, né? Desde formada já no mercado, que seria uma condição que tu gostaria de ter tido quando tu te formaste, por exemplo? Eu sinto que quando eu saí da faculdade, eu demorei um tempo até conseguir fazer um milkshake de tudo que eu aprendi, assim, sabe? E hoje, assim, eu acho que quando eu faço uma entrevista de emprego com alguém, ou quando eu converso com algum outro profissional, sempre me chama muito a atenção de profissionais que são multidisciplinares. Pessoas que são interessadas em várias coisas, e não só em uma coisa. Eu acho interessante pessoas que se envolvem em muitas coisas. São pessoas que me instigam, assim. Porque eu acho que tu te envolver em várias coisas faz com que tu aprenda a ouvir várias pessoas diferentes. Eu acho que hoje, assim, é o que como eu gostaria de ter sido logo que eu me formei. Eu acho que esses anos todos de atuação fizeram com que eu ficasse atenta a isso, assim. Que não adianta eu entender muito de uma coisa. Eu tenho que entender um pouco de tudo e depois procurar as ferramentas para conseguir fazer, né, procurar as pessoas certas que vão me ajudar. Então, os profissionais da área da arquitetura que me chamam a atenção hoje são profissionais multidisciplinares, assim, pessoas que entendem de arquitetura, mas que também se envolvem em ações, em trabalho voluntário, que se envolvem em ações sociais, que são pessoas motivadas, apaixonadas pelo que fazem, né? Eu acho que basicamente é isso, assim, para ser um bom arquiteto hoje. Eu acho que o necessário não é saber muito de arquitetura, mas é saber um pouco de tudo da vida das pessoas, assim, da cidade. Perfeito, sim. E eu identifico essa característica muito nessa geração que está vindo, né? Geração Y, enfim, em contraste um pouco com a geração X, enfim. Com uma certa parcimônia, assim, porque também eles confundem muito saber um pouco de tudo com se contentar com o que a internet dá para eles hoje. E, na verdade, as informações que a internet traz para eles são informações que nem sempre são corretas e muitas vezes são muito unilaterais, assim. Então, acho que isso é uma coisa que essa geração ela perde um pouco, assim, com relação à geração anterior, assim, que ia um pouquinho mais, queria entender um pouquinho mais, assim, sobre o que na hora de passar adiante nessa informação. É muito Twitter, assim, é muito instantâneo. Muito títulos, né? Muito manchetes, assim. Leu a manchete, sabe sobre o assunto. E, na verdade, para tu conseguir se colocar, se posicionar, tu teria que ler um pouquinho mais sobre o assunto, né? Mas, sim, eu acho que essa geração, ela já está indo muito mais para esse lado do que a geração anterior, né? Sim. Perfeito. Bom, Camila, nosso tempo está acabando. Com certeza nós poderíamos ficar horas aqui conversando. E desde já eu te agradeço imensamente por aceitar o convite. Para nós realmente é uma honra poder ser recebidos ainda aqui no teu escritório, né? Poder gravar esse programa. Te desejo todo o sucesso do mundo, né? Que essa trajetória se consolide cada vez mais. E a gente vai poder sempre dizer que teve o primeiro programa contigo, né? E temos certeza que nos trará muita sorte e muito sucesso também. Obrigada de coração por esse aceite. Eu que agradeço a participação e eu espero que quem assista o programa consiga entender um pouquinho melhor, assim, a responsabilidade que a gente sente
quando um cliente entra aqui e nos procura para fazer um projeto que não é simplesmente um desenho, né, que a gente dorme com essa responsabilidade muito maior, assim, de fazer a vida deles. Se me perguntar se a arquitetura pode fazer uma pessoa mais feliz, eu não sei te responder. Agora, uma arquitetura realmente deve fazer uma pessoa muito infeliz, né? Então, eu acho que um urbanismo, pior ainda. Então, acho que a gente dorme com essa responsabilidade. O bom arquiteto dorme com essa responsabilidade. Eu espero que eu consiga fazer vocês entenderem um pouquinho mais disso. Com certeza. E a Camila já disse tudo, pessoal. Até a próxima.